Equação exponencial. O próprio nome já está dizendo. Equação exponencial, exponencial de expoente. É toda a equação em que a incógnita aparece no expoente. Beleza? E aí, qual é o princípio para resolver uma equação em que a incógnita aparece no expoente? É o seguinte, preste atenção. Princípio para resolução, olha aqui. Se eu tenho que a elevado a x é igual a a elevado a y, então, o que é que eu posso concluir? Me ajuda aí. Se eu tenho que a elevado a x é igual a elevado a y, o que é que eu posso concluir? A elevado a x é igual a elevado a y. Então, opa, valeu, Marina. X igual a y. Ó, por quê? Se A, aqui é A, e aqui também é A, mesma base. Se é a mesma base, então os expoentes são iguais. Concorda comigo? Então, se A elevado a x é igual a A elevado a y, então x é igual a y. Esse é o princípio para resolver uma equação exponencial. Beleza? Agora, tem condição de existência? Tem sim, claro. O A é um número real, mas A precisa ser maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, o A não pode ser negativo, a base não pode ser negativa e a base também não pode ser 1, porque 1 deixa determinado a minha solução. Beleza? Vamos lá. Vamos partir agora para o primeiro exemplo. Partindo desse exemplo 1, que eu vou colocar aqui agora, o que é que você vai fazer? Vai analisar e ver como é que se resolve. O princípio é esse, na resolução, certo? A elevado a x igual a A elevado a y, então x é igual a y. Ou seja, a mesma base, então os expoentes são iguais. O princípio é esse. Mas eu vou mostrar a vocês que em alguns casos você não precisa aplicar aquele processo, aquele princípio. Pode fazer mentalmente, certo? Veja aí. Na ficha que eu mandei para vocês, tem um primeiro exemplo aí. Deixa eu fazer igual. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver como fica na luz. Tá não. Exemplo 1. Eu tenho 2 elevado a x é igual a 16. Dois elevado a x é igual a 16. Perceba que isso dá para fazer mentalmente. Qual é o valor de x? 2 elevado a quanto dá 16? É o 4. É o 4. Dá para fazer mentalmente. 2 elevado a 4 dá 16. X é 4. Certo? Agora vamos lá. É obrigado eu fazer mentalmente? Não. Eu posso usar o princípio. Bases iguais. Aí você olha para cá e fala, professor, mas as bases não são iguais. Aqui é 2 e aqui é 16. Pergunta. Tem como 16 ficar na base 2? Tem. É só decompor 16 em fatores primos. Então, você vai pegar o 16. Pega o 16 aqui, ó. E decompõe em fatores primos. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 16 é 2 elevado a 4 da potência. Substitui no lugar de 16, 2 elevado a 4 da potência. Vocês têm 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. E aí, ó, o princípio. Se a elevado a x é igual a a elevado a y, bases iguais, então os expoentes são iguais. X é igual a y. Aqui, ó, bases iguais, expoentes iguais. Qual é o valor de x? 4. X igual a 4. Conjunto solução, o conjunto verdade. 4. Acabou. É só isso. No material que eu mandei ontem,
Eu fazendo essa, tem 8 para vocês. 8 parecido com isso. Agora você tem que fazer, tá? Praticar em casa aí. Com esse exemplo, para cada exemplo, eu tenho 8 questões. No caso, para as 3 primeiras, né? As outras só tem 6. Então, para esse exemplo aí, tem 8 questões. Está bem didática a ficha. Esse exemplo aqui que eu fiz está na ficha. Ele não está resolvido, não. Tá? Anote, porque eu resolvi ele aqui. Então, eu resolvi o primeiro exemplo e você vai fazer os outros. Dá tempo de eu fazer o segundo? Dá. Segundo exemplo. Exemplo 2. Aí, para o exemplo 2, tem mais 8. Tem mais 8. Aí você já fica com 16. Lá vai, exemplo 2. 8 elevado a x igual a 32. Bom, se esse aqui você conseguiu fazer mentalmente, né? 2 elevado a 4 dá 16, por isso que x é 4. Esse aqui já fica mais complicado fazer mentalmente. Por quê? Um número 8 elevado a quanto vai dar 32? A bronca, né? Porque, veja, 8 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 1 é 8. E 8 elevado a 2 é 64. Passou. Então, não é um número inteiro esse cara. Porque se fosse 1, seria 8. Se fosse 2, seria 64. É um número, então, entre 1 e 2. E vai achar mentalmente? Não. Qual é o segredo? O princípio. Escrever na mesma base. Tem como 32 ficar na base 8? Mas tem como 8 e 32 ficar na base o quê? 8 e 32 são potências de base o quê? Base 2. Exatamente. Aí o que é que você faz? Você vai pegar a maior base. Quem é a maior base? 32. Concorda comigo? Eu tenho a base 8 e tenho a base 32. Você pega a maior base e decompõe ela em fatores primos. Então, pega a maior base e decompõe em fatores primos. Vá. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Por que eu peguei a maior base? Porque a outra aparece aqui. Ó. Olha aqui. 8. Então, você tem aqui que 8 é 2 elevado a 3. E tem o 32, que é tudo. Que é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. É só contar quantos 2 tem. Beleza? Substituindo. No lugar de 8, eu coloco 2 elevado ao cubo. Mas preste atenção. Perceba que o 8 está elevado a x. Então, trocando o 8 por 2 elevado ao cubo, eu vou abrir parênteses aqui, porque o 8 está elevado a x, então o 2 elevado ao cubo vai ficar elevado a x. 2 elevado a 3 ali fica elevado a x. No lugar de 32, eu vou colocar 2 elevado a quinta potência. Agora veja. O que é isso aqui? Aí eu vou aplicar a minha primeira propriedade de potenciação agora. Essa propriedade aqui. Ó. Se eu tenho A elevado a N e tudo isso está elevado a P, eu tenho uma potência de uma potência. Isso aqui todo mundo lembra. Repete a base, potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes. Sim ou não? Então, acabei de aplicar uma propriedade. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Simbora. Vai ficar como? 2, 3 vezes x. 3x. É igual a 2 elevado à quinta potência. E agora? Acabou. Acabou. Ó. Mesma base. Os expoentes são o quê? Iguais. Então, é só fazer aqui, ó. 3x igual a 5. Ok? Qual é o valor de x? 5 terços. Conjunto solução, conjunto verdade. Colocar S de solução, tá? 5 terços. Pessoal, não é massa? Até agora, alguma dificuldade? Pronto. São 11h38. Vou parar aqui. Não vai dar tempo de fazer o segundo exemplo, não. Terceiro, não. Mas escute. Com esses dois exemplos,
você tem 16 equações para fazer. Tem 8 semelhantes ao primeiro e 8 semelhantes ao segundo. Eu preciso que você faça isso hoje, porque amanhã eu tenho 2 aulas com vocês. Então amanhã eu vou dar uma adiantada grande. Hoje, 40 minutinhos, só isso aqui. Pratique em casa. Não tem dificuldade nenhuma. No que eu mostrei hoje, o que foi que eu ensinei a vocês? Tem que deixar na mesma base. E para deixar na mesma base, é só pegar o de maior expoente, ou, desculpa, a maior base, né? Que vai ser a que vai ficar com o maior expoente. Mas você vai ver a maior base e vai decompor a maior base em fatores primos. Tudo bem? Fazendo a maior, as outras menores aparecem dentro da maior. Ok? Igualou as bases, iguala os expoentes. É o princípio. Bases iguais, os expoentes, então, são iguais. Pode igualar. Esse é o princípio para resolver a equação exponencial. E é muito massa, um assunto muito tranquilo. Essa aula aqui foi rapidão, só introdutória. Já fiz algumas aplicações, na verdade. Já são exemplos aí para você praticar. E amanhã a gente vai ter muito mais. Beleza? Se liga então na próxima aula, tá? Faça a sua parte. Faça o exercício em casa. Faça, viu?